Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Vamos estudar um novo assunto e nós vamos estudar sobre as aves. Estudamos sobre os mamíferos e agora vamos estudar sobre as aves. Então, as aves, elas formam a classe de vertebrados, mas amplamente distribuídos, ou seja, são vertebrados que têm ossos e é uma classe muito ampla, existem muitos tipos de aves. Mas onde elas vivem? Onde vivem as aves? Em vários lugares, por exemplo, próximo de rios, próximo de lagos, próximo de mares, no pico das montanhas, em cima das árvores. Então, depende do tipo de ave, cada um com seu jeitinho, com a sua característica, elas vão viver nesses lugares aí variados. Qual é a importância das penas para as aves? As penas são muito importantes. Elas servem de proteção, né? Elas são leves, são flexíveis, ajudam no voo e também ajudam na flutuação. E se vocês não sabiam, ajuda também na orientação, para ela se orientar, saber para onde ela está indo, voando para que lado, para frente, sabe, para o lado direito, para o lado esquerdo. Se cortarmos as asas de uma ave de um lado só, ela vai conseguir voar, mas não tão bem quanto ela conseguiria se estivesse com as asas certinhas, sem cortar. Ou se cortar as asas dos dois lados no mesmo tamanho, elas vão conseguir voar. Esse desequilíbrio só vai ser causado quando se corta um lado e outro não, ou corta um maior do outro menor, tá? Só para vocês entenderem que essa questão da orientação. As penas, elas servem de proteção, é como se fosse um agasalho das aves. E também ajuda a não perder o calor, ou seja, as aves, elas são endotérmicas. Essa palavra endotérmica é que produzem internamente o calor que mantém a temperatura do corpo, impedindo que ela varie segundo a temperatura do ar. Então, as aves são endotérmicas, elas conseguem controlar a temperatura corporal. Se está frio, elas controlam internamente essa temperatura dela, se está quente também, ou seja, elas não sofrem com o frio nem com o calor, porque elas mesmas controlam. E a temperatura das aves gira em torno de 400 graus. Nossa temperatura do ser humano é em torno de 36 graus. Então, entre os seres vivos, a maior temperatura é a das aves, 40 graus. Os filhotes das aves não nascem com penas. Eles têm um corpo coberto de plumas, que também podemos chamar de penugens, tá? Quando a temperatura diminui, as aves se arrepiam. As penas retêm uma camada de ar em torno da pele, protegendo o animal contra o frio. Aquilo que eu falei, elas conseguem fazer esse controle para não sentir. Sentiu que está frio, ela já faz ali todo o que precisa para aquele frio elas não continuarem sentindo esse frio. As penas das aves são impermeáveis à água, por serem periodicamente lubrificadas com uma substância oleosa. Elas liberam, do próprio corpo libera essa substância oleosa que vai lubrificar as penas. Então, se por acaso essa ave entrar em contato com a água, principalmente aquelas que são aves que vivem na beira dos rios, dos lagos, dos mares, então ela tem essa função mais aguçada, libera essa oleosidade de forma natural. Quando ela entrar em contato com a água, ela não vai molhar, porque óleo e água não se misturam. Então, é natural, coisa de Deus mesmo, que já pensou em tudo nesse mundo, inclusive em o próprio corpo da ave liberar um óleo que lubrifique as penas para não encharcar quando ela entrar em contato com a água. Já pensou? Que legal? Então, de tempos em tempos, as aves costumam levar o bico à parte superior da cauda, onde estão as glândulas uropigeanas. Aprenda esse nome, tá? Glândulas uropigeanas. Então, elas fazem isso e elas passam nas penas essas substâncias oleosas produzidas por essas glândulas. Então, quem é que produz essa substância oleaginosa?
né, para proteger, para lubrificar essas penas e não encharcar quando ela entrar em contato com a água. Essas glândulas uropigeanas. Agora, as penas crescem, não crescem depois de atingir o tamanho normal. Elas, claro, o pássaro nasce com penugens, elas vão crescendo, 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 enquanto a ave vai se desenvolvendo. Quando a ave torna-se uma ave adulta, as penas param de crescer. Algumas aves trocam de penas anualmente, outras trocam de penas 2 vezes por ano. Só que tem um detalhe, elas não trocam de penas de uma vez só, tipo, elas não ficam totalmente sem penas, para depois começar a nascer tudo de novo. Isso vai sendo aos poucos, sem ninguém nem perceber. Cai uma pena hoje, cai 2 penas amanhã, cai 2, e vai caindo, e ao mesmo tempo que vai caindo, vai nascendo outras. Então, o pássaro não chega a ficar totalmente despenado, tá? Nessa troca de penas. E cada ave tem um número exato de penas em cada asa e na cauda. Então, quando ela perde essas penas de forma natural, ela vai caindo aos pares. Não vai cair uma do lado esquerdo, 3 do lado direito, não. Vão cair 2, uma do lado direito, uma do lado esquerdo. Sabe? Se for o tipo de ave que perde aos pares, 3, 4, sabe? Sempre dos 2 lados. Por quê? Porque Deus já fez assim também. Porque senão as aves iriam perder o equilíbrio durante o seu voo. Vou falar agora sobre o bico das aves. As aves não têm dentes, certo? Não têm dentes. Mas elas usam o bico, que esse bico está adaptado às suas necessidades particulares. Ou seja, o formato do bico vai depender das características dessas aves. Então, o tamanho, o formato, o estilo do bico varia de uma espécie para outra de aves. Elas utilizam o bico para conseguir alimento e para construir os seus ninhos. E também para mexer nas penas, como eu falei antes, para aquela substância oleaginosa se espalhar. O bico da ave indica o tipo de alimento que elas consomem. Então, se a ave é uma ave carnívora, ela precisa ter um tipo de bico. Se é uma ave que come só sementes, insetos, é um outro tipo de bico. Vamos ver sobre isso agora. Tipos de bico. Temos os bicos pontiagudos e curtos, são curtinhos, bem pontiagudos, próprios para comer sementes. Exemplos, existem muitas aves com esse tipo de bico, mas eu trouxe só 2 exemplos aqui que são os mais conhecidos, que são os canários e os pardais. Temos os bicos longos e finos, que são próprios para se alimentar de peixes, como por exemplo a garça. Ela é como se fosse uma lança, esse bico. Longos e finos, ela consegue penetrar na água, pescar um peixe e para se alimentar. Temos também os bicos grandes, retos e planos, como se fosse uma bolsa. Olha aí, funciona como se fosse uma bolsa, um depósito. Olha aí o pelicano. Olha que bico diferente, né? Um bico estranho, mas é próprio para as características dessa ave. Vamos falar agora dos pés. Algumas aves têm pernas para caminhar e correr. Outras, como as galinhas, têm pés próprios para empoleirar-se. As galinhas vão dormir, elas não gostam de dormir no chão. Elas precisam subir alguma coisa, que nós chamamos de poleiro. E ali elas conseguem agarrar ali com seus pés, né, naquela madeira, naquele galho, seja lá onde for o seu poleiro. E ali ela consegue dormir segurando no poleiro e sem cair. Os pés das aves dão indicação dos seus habitats. Por exemplo, patos têm pés grandes, com dedos ligados por uma membrana, que vai auxiliar o quê? Vai ajudar ali na natação, porque ele precisa nadar. Então, os pés dele são próprios para ajudar
na natação, no deslocamento dele. Aves que se empoleiram têm um interessante arranjo de músculos e ossos em seus pés e pernas, porque precisam ser fortalecidos para conseguir segurar ali o tempo todo durante o sono. Os dedos se enrolam e se prendem ao galho, permanecendo imóveis enquanto dormem. Agora, eu vou falar sobre as aves por dentro. Como é que é o corpo da ave por dentro? A ave tem ossos pneumáticos, entenderam? Esse nome é importante, tá? Vou cobrar na prova. Ossos pneumáticos. Ossos pneumáticos quer dizer que os ossos dentro deles são vazios, existem espaços vazios que se enchem de ar, tornando o corpo mais leve e o voo mais fácil. Já pensou? Eles são leves porque os ossos são ocos, são vazios e no momento do voo eles enchem-se de ar de forma natural. Existe também um órgão chamado siringe. Esse órgão é responsável pelo som das aves. Desde o momento que o ar entra pela narina, passa pela traqueia e vai até chegar aos pulmões, existe isso aí, chamado siringe, que vai fazer com que produza o som nas aves. E cada ave tem um canto, né? Tem um som diferente. Temos também os sacos aéreos. Os sacos aéreos são reservatórios que se enchem de ar quando a ave levanta voo, ou seja, é como se fosse um saco que vai encher-se de ar. Então, esses sacos aéreos são reservatórios, onde é guardado o ar quando ela levanta o voo. As aves têm 2 estômagos. Vocês sabiam disso? 2. Nós, seres humanos, só temos um. Mas as aves têm 2 e cada um tem a sua função. O primeiro estômago nós chamamos de estômago químico. É onde o alimento vai ser digerido, que esse estômago químico chama-se papo. Aves têm papo, é o estômago químico das aves, onde o alimento vai ser digerido. O outro estômago é chamado estômago mecânico, é a moela, é onde esse alimento vai ser moído, tá? Então, estômago químico chama-se papo, estômago mecânico chama-se moela. Temos também, as aves também têm cloaca. Cloaca é como se fosse uma bolsa por onde as aves eliminam as suas fezes. Aves fazem cocô o tempo todo. E o cocô nem é líquido, nem é sólido. É uma coisa assim, uma coisa gosmenta, sabe? Então, por quê? Porque não para nada lá dentro do organismo dela. Comeu, faz cocô. Comeu, faz cocô. Por quê? Porque se a pessoa se demorar a fazer a digestão e esse alimento fica lá, o corpo dela vai pesar mais. Então, a função disso é para não ficar guardado o alimento no corpo dela e ela não ficar pesada. Então, Deus também já pensou em tudo, inclusive nisso. Então, essas fezes são eliminadas por um órgão chamado cloaca. Aves não têm bexiga. Não tem. Nós temos bexiga. É um reservatório onde acumula nossa urina e quando a gente não consegue, quando ela está cheia, nós sentimos vontade de ir ao banheiro, urinar. Porém, as aves não têm bexiga. Por quê? Porque elas não armazenam urina. Elas não podem armazenar urina, senão elas vão ficar pesadas. Então, a ausência de bexiga facilita o voo, tá? Porque elas ficam mais leves. Aves têm reprodução sexuada, tá? O que é reprodução sexuada que nós já estudamos anteriormente? É quando há a participação de óvulos e de espermatozoide, tá? Óvulos da fêmea, espermatozoides do macho, tá? Então, para se reproduzir, precisa do macho e da fêmea. E a fecundação é interna, ou seja, o macho precisa fertilizar o óvulo da fêmea, tá? O número de ovos postos. Por que tem aves que põem mais ovos por dia e tem aves que põem menos ovos por dia, né? O tempo de incubação varia entre as espécies.
Quando um ovo é posto, ele já existe nele um embrião. Só que esse embrião é invisível. Esse minúsculo embrião não se desenvolve enquanto não houver aquecimento adequado. O ovo não é chocado, não é aquecido e não produz filhotes. Ou seja, ovo de galinha, vamos imaginar, aquele que a gente come em casa. Nós compramos, eles têm um embrião, que esse embrião é invisível a olho nu, ele só pode ser visto através do microscópio. Mas esse embrião, ele não foi desenvolvido para gerar um pintinho. Ele só vai acontecer isso se esse ovo for aquecido. Como ele, assim que a galinha pôs o ovo, foi tirado, porque precisa vender esses ovos, então não deixa aquecer, não deixa que a galinha fique em cima desses ovos para aquecer e ter os pintinhos, tá? Agora, quando a intenção da pessoa que cria a galinha é gerar pintinhos, então assim que as galinhas põem os ovos, deixa os ovos lá no ninho, ninguém mexe, ninguém tira, porque a galinha vai ficar em cima desses ovos, vai passar alguns dias ali, vai aquecer e depois de um tempo os filhotes começam a nascer, tá? Agora eu vou falar sobre os ninhos. As aves, elas constroem ninhos para pôr seus ovos. Cada tipo de ave faz o seu ninho em determinado local, da forma e de tamanhos diferentes, porque depende do tipo da ave. Umas aves constroem ninhos usando arbustos e plantas secas, porque o estilo de ninho dessa ave é assim. Outras aves constroem ninhos em forma de bolsa para se esconder lá dentro. Outras aves perfura a árvore, o caule da árvore com o bico, como é o caso do pica-pau. Outras aves fazem o seu ninho misturando folhas, capim e barro, que é o caso do João de Barro. Então, assim, cada tipo de ave tem o seu ninho da sua forma, com a sua carinha, com a sua característica. Uns grandes, outros pequenos e com diversos tipos de materiais. Migração. O que significa essa palavra migração? Quando estudamos aves, migrar significa sair de um lugar para outro. As aves, elas viajam em grupo, elas não viajam sozinhas, elas fazem aquele grupo que nós chamamos de bando e elas vão de um lugar para outro, elas fogem, geralmente do inverno, né? Ou quando naquela região não tem mais alimento para elas. Ou quando o local para reproduzir não seja o melhor, então elas vão juntas em bando para reprodução, buscar alimento ou porque está muito frio. Então, migração quer dizer isso, sair de um local para outro. E anilhamento, o que essa palavra tem a ver com aves? Os ornitólogos, viu? Bonito? Cientistas que estudam as aves são chamados de ornitólogos. Eles costumam capturar algumas delas para estudar seu comportamento. Eles precisam capturar, pegar, né, para estudar, para saber mais, para descobrir novas coisas, né, e passar para a gente. Quando a gente for estudar sobre as aves, vai ter coisas diferentes do que nós sabemos hoje. Então, quando eles fazem isso, quando eles capturam essa ave, eles colocam no seu pé, na sua perna, aliás, na sua perna, uma perna só, um anel, tá? E nesse anel tem informações que vão permitir qualquer pesquisador saiba que aquela ave está sob observação, que está sendo estudada. Então, nós temos aí 3 imagens. A primeira imagem mostra a migração, as aves viajando, saindo em bando. A segunda imagem mostra o anel. Veja que neste anel, com letras bem pequenas, temos aí o código do criador, o ano de nascimento do pássaro, o número do anel, a sigla do clube, a sigla do FOB. Então, assim, que é o órgão responsável por isso. E na terceira imagem nós temos aí a perninha da ave com este anel que está em estudo, tá? Esse anel não é colocado em qualquer ave, é naquelas aves que estão em estudo.
Sentidos, os órgãos dos sentidos. As aves têm uma visão muito desenvolvida, elas conseguem enxergar de muito longe. Claro que isso também depende da ave. Umas enxergam mais, com uma distância maior, e outras menos. Mas todas, de forma geral, têm uma visão aguçada, uma visão desenvolvida. Elas enxergam bem. E as aves são capazes de distinguir cores. Tem animais que não conseguem ver, tudo para eles é preto e branco. Mas as aves não, elas conseguem distinguir as cores. As aves também têm uma audição muito desenvolvida, elas ouvem muito bem. As corujas são as aves que apresentam maior sensibilidade acústica, ou seja, as corujas ouvem mais ainda. De todas as aves, as corujas são as que mais ouvem bem. Qual é a maior ave do mundo? Já tá aí, né? O avestruz. Ele pode chegar a pesar, tá? Não quer dizer que todo avestruz tem esse peso. Até 150 quilos. E eles também podem chegar a ter 2,5 metros de altura. Você já pensou? Até aqueles jogadores de basquete, de vôlei, que são altíssimos, que a gente fica assim, meu pai, como cresceu tanto? Eles têm 1 metro, 1,80 m, 2. Essa ave pode chegar a 2,5 metros de altura. E outra característica dos avestruzes é que eles são bons corredores. Pense no animalzinho que gosta de correr, que corre bastante. Então é isso que eu queria falar para vocês sobre as aves. Existem outras características, outras coisas aí no seu livro. Você vai ler o capítulo, tá? Aqui eu fiz um resumo geral das principais coisas. Estudem, assistam essa videoaula várias vezes para você se dar bem na prova, ok? Tchau!